Você trouxe hoje aqui pra gente também um panfleto, algo que tem aqui muito especificando cada coisa, cada planta e as Isso. funções dela aqui também, o que pode ser utilizado. É Quando isso? nós vamos nos postos de saúde ou palestrar em escolas, que a gente, onde chama a gente vai. Eu falo que eu tenho coração de mãe, meus pais também, que onde chama a gente está indo, que a gente quer levar esse conhecimento para a população, de todas as formas, e sempre de forma gratuita. Então, o que a gente fez? Nós produzimos esses panfletos e quando nós vamos palestrar, a gente entrega. Então, aí tem, por exemplo, plantas medicinais, para que serve, qual parte utilizar, como que você vai utilizar ela. E são algumas que você vê aqui que são temperos também, né? Tem temperos também, porque olha que interessante, o tempero, ele também pode ser medicinal. Você utiliza, muita gente usa, por exemplo, o orégano. Sim. Você usa o orégano para dar um gostinho ali, numa pizza e tal. Só que o orégano, por exemplo, ele é muito bom para quando a pessoa tá com gases na barriga. Então você pode fazer um chá. Mas da forma que a gente consome mesmo, às vezes em cima de uma pizza, assim, ou não, ele precisa ser... Olha, já me perguntaram isso. E eu falo assim, agora é uma opinião minha enquanto professora, eu acho que assim, se você tá com a barriga muito inchada, de gases, com aquele desconforto, o chá. É Só mesmo? você jogar um pouquinho na comida ali, Não não vai acho, fazer o não, efeito. eu acho Ele que é mais precisa a fundo. liberar mais ali. Talvez numa Ele- pizza você- ali, a alta temperatura às vezes tira até a propriedade da... Também da- tem da- isso, a da planta planta. medicinal, se você não cuida com a questão de temperatura, como que você vai secar ela, tal, você pode perder a propriedade. Até a forma de preparo, isso eu falo muito. Se você pegar, por exemplo, igual eu te entreguei aqui, essa folha de erva cidreira, colocar junto com a água e deixar fervendo, você vai perder propriedades. E como que é a maneira certa de fazer, então, A gente um chama chá? de infusão. Você ferve primeiro a água, ferveu, desliga. Aí você vai colocar na xícara a folha, a água já fervida e aí deixa ali em contato. Você não Entendi. pode ferver junto com a água. Ela não tem que estar naquela Então temperatura tem todo esse ali. cuidado. Isso aí eu sigo a risca. Eu nunca fervi assim um chá junto com a folha. Mas às vezes eu leio a embalagem e falo, por exemplo, deixa ali 3 minutos na água quente, na água fervida. E eu deixo 5. Às vezes eu acho que vai sair mais. Mas não, os 3 minutos já é suficiente para sair Se toda... está escrito, sim. Aham. Mas não tem problema você deixar um pouco mais. Se você deixa em contato, não tem problema, com a água já fervida. Agora, se você deixar fervendo 1 minuto a mais, 2, aí faz diferença. A temperatura já está acima do que é necessário. Isso. Você já está fervendo muito e aí você já pode começar a perder substâncias. Só que, por exemplo, se você vai fazer um chá de gengibre, que é parte dura, a gente fala que é parte dura da planta, canela, aí você tem que ferver. Uhum. Para você conseguir extrair as substâncias. Então o gengibre raladinho ali às vezes tem menos propriedade do que fazer um chá com ele. Não, na verdade não. Depende. Por exemplo, se você tem ele inteiro em casa e vai cortar pedaços, aí você deixa ferver junto com a água. Se você tem ele em pó ou raladinho, aí deixa só em contato. Porque às vezes também é um tempero bacana de colocar na comida ele ralado, né? E é legal porque aí vamos falar de emagrecimento, porque as pessoas me procuram muito para perguntar de emagrecimento. Quem que não quer, né? O gengibre em pó, ralado, ele ajuda, porque ele ativa o metabolismo. Ah, ele faz ativar. Ele ativa o metabolismo, então é como se você fizesse o seu organismo trabalhar. Entendi. Né? Então, E o que mais hoje em dia você sugere, assim, para quem está procurando? primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, da mesma forma que eu comentei que não adianta a pessoa só tomar um chá para ansiedade, não mudar o estilo de vida, o emagrecimento é a mesma coisa. Eu emagreci 43 quilos, sem redução de estômago. Eu não fiz redução de estômago. E como? Eu tive que mudar todo o meu estilo de vida. Então, hoje eu uso planta medicinal. Igual, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento agora de um problema meu, que eu tenho chamado doença de Crohn, estou inchada, aí eu tomo chá de hibisco, que ele é diurético. Só que, se eu não associar a uma reeducação alimentar, não adianta. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Planta medicinal não vai fazer milagre, mas ela ajuda. Então, nós temos, por exemplo, essas plantas que ajudam na ansiedade, porque eu falo gordinho, ele é ansioso, então a gente come por impulso, né? Tem plantas que são diuréticas, então, por exemplo, o hibisco é diurético, a canela e o gengibre ativam o metabolismo. Aí tem outros, por exemplo... Tudo que produz ali, acelera, né, o efeito diurético, ele tem característica de emagrecimento? Tudo que acelera o metabolismo tem características de emagrecimento, que vai fazer o seu corpo trabalhar mais rápido. Mas tem que tomar cuidado. Pessoa que tem pressão alta tem que evitar. Sim, estimula. Estimula. A pessoa que tem, por exemplo, síndrome de pânico, que é muito ansioso, tem que tomar cuidado com excesso também. Que aí ela fica mais ligada, fica mais ansiosa. Essas coisas que a gente vê na internet, tipo aqueles chá, desinchar, esses negócios assim, eles também são nessa pegada da erva medicinal ou eles São. têm outro...
Outro Lição fim. também, o que acontece é que eles associam várias plantas. Tem que tomar cuidado. Eu nem sei qual que é a composição desse desinchar. Mas, por exemplo, chá 30 ervas, já não concordo. Porque eu falo sempre que você tem que associar 3, 4 no máximo. Mais do que isso, já começa a ter interação entre elas. Pode ter um efeito diferente, então. Pode. essa E interação. outra, o que acontece? Eles misturam lá, por exemplo, 3 chás que são diuréticos, 3 plantas diuréticas, com outras 3 que vão fazer você ir ao banheiro, né? E, então, eles Aí assim... você pode perder líquido demais. dependendo. Demais. Você começa a perder. E aí pensa, nós estamos aí, passamos por um momento de pandemia. Está voltando o número de casos de Covid. Você baixar sua imunidade não é legal, então tem que tomar cuidado. Entendi. Porque você começa a perder muito minerais, eletrólitos, etc. E baixa a imunidade. Deixa eu te Então, per- assim, usa uma planta, não precisa não usar precisa esse. usar tudo junto. Isso. Mas- Ou Porque a períodos gente quer diferentes. milagre, né? A gente quer milagre. Mas com períodos diferentes, tudo bem. Também. Aí sim, Diferentes. ou suponhamos a pessoa de misturar 13 chás durante o dia também não é legal. Não, eu posso contar um caso. Uma vez me ligaram, uma pessoa me ligou que tinham passado meu contato porque ela usou chá durante uma semana e foi parar no hospital. Então, pensa, chegou a parar no hospital. Aí ele falou pra mim, eu quero saber qual planta que me fez mal. Aí, em conversa, a gente entendeu o seguinte, não foi uma planta que fez mal, foi o excesso. Ele estava tomando mais ou menos 3 litros por dia. Nossa, de chá. E Só tomava chá em misturando, vez de tomar só água. chá. também. Porque na cabeça dele, assim, planta medicinal faz muito bem para a saúde. Então eu quero ver várias. E ele pesquisou na internet quais ele queria utilizar. Ele comprou na internet. Então tem que tomar cuidado com a procedência também. E aí ele resolveu que todo dia ele ia tomar, assim, meio litro de cada e foi misturando. Então foi um excesso. Então também tem uma limitação para isso, não é porque é algo natural que você também pode... Justamente, esse é o recado que eu sempre passo. Não é porque é natural que não faz mal. Se você utilizar a planta errada, se você utilizar numa dosagem excessiva, você vai passar mal. Se você usar uma planta que é tóxica, você vai passar mal. Sabe aquele filme da Lagoa Azul, que eles comem a frutinha? É uma frutinha que é tóxica. Então, às vezes, se você... Por exemplo, quando eu vou coletar uma planta medicinal, se eu não sei se ela é comestível ou não, eu nunca vou colocar na boca. Então, Como você é tem que ter Você certeza. consegue identificar se ela é possível erva que vai ser tóxica? A pessoa tem que conhecer. Não Então, tem por por exemplo, cor, eu só sempre... estudando. né? Não. Tem algumas características. Plantas que saem aquele leitinho que a gente chama de látex. O látex, ele é sempre tóxico. Ah, o que faz a borracha, né? Sim. Ele é sempre tóxico. Mas, assim, fora isso, é difícil. Você tem que conhecer mesmo. Então, normalmente, o que a gente fala? Vai usar planta medicinal? Pergunta para alguém que conheça. Por exemplo, pata de vaca. Pata de vaca é uma planta muito utilizada para diabetes. E tem 2 tipos. Não, nesse caso, se você usar o tipo errado, não vai fazer mal. Mas a outra é muito mais estudada. A mais comum é uma que você vê aí pela cidade, que ela tem um formatinho de uma pata de vaca mesmo, tal. Mas assim, o que eu oriento os meus seguidores? Me manda foto. Você está na dúvida? Manda foto. Aí eu te falo, você tem a espécie realmente que eu estou indicando. Você interage, então, Interage. com bastante quanto a isso.